uma garçonete viu um casal com 2 filhos agindo de forma suspeita. Foi quando ela resolveu intervir na situação. O que estava acontecendo? Era algo grave? É isso que veremos no vídeo de hoje. Antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos nessa! A história de hoje ocorreu em Orlando, na Flórida. Apesar disso, a principal envolvida nela é uma brasileira. Super curioso, você sabia que 1% dos imigrantes que moram nos Estados Unidos são brasileiros? 8 em cada 10 brasileiros escolhem a Flórida como seu lar. Isso porque o lindo litoral e o clima praiano desse estado americano lembram bastante da nossa cultura. Desses brasileiros nos Estados Unidos, 25% trabalham no setor de serviços, e entre eles está Flaviane Carvalho, uma garçonete no Mrs. Potato Restaurant, que é um lugar especializado em comida brasileira. Bem legal, né? E realmente o cardápio do estabelecimento é de dar água na boca. Se você estiver em Orlando, vale a pena conferir o queijo brie empanado, porque nós ficamos loucos por ele só de ver as fotos. Bom, resumindo, o Mrs. Potato é super conhecido na cidade e recebe diariamente muitos clientes. E foi em mais um dia de trabalho que Flaviane se deparou com uma situação no mínimo estranha. Nenhuma refeição. Naquele dia, Flaviane não iria trabalhar, era o primeiro dia de 2021 e a moça só queria comemorar a data com suas filhas, 2 jovens de 18 e 21 anos. Acontece que um de seus colegas de equipe estava doente e sua chefe, Rafaela Cabede, telefonou implorando para que a funcionária fosse trabalhar. Flaviane prontamente aceitou cobrir a outra funcionária. Naquele dia em específico, muitas famílias estiveram no restaurante na hora do almoço, mas devido ao feriado, o movimento foi desacelerando no fim da tarde. Flaviane estava pronta para encerrar o dia. Foi quando um casal chegou com 2 crianças e pediu uma refeição. A garçonete anotou o pedido, mas achou estranho, porque eles pediram apenas 3 refeições e não 4. Na hora, Flaviane pensou que as crianças talvez fossem dividir o mesmo prato e assim ela foi providenciar o pedido. Assim que as refeições ficaram prontas, a garçonete levou até a mesa. O casal e a menininha começaram a comer, mas o garoto não. Foi aí que a moça notou que o menino usava máscara e capuz, mas que dava para ver alguns arranhões em seu rosto. Ela achou bem perturbador que o menino não estivesse comendo, mesmo tendo comida na mesa. Outro sinal de alerta que Flaviane notou foi que ele estava realmente muito quieto, mesmo que as outras pessoas da mesa estivessem conversando e brincando. Ela foi até o casal e sorrindo perguntou se a comida e bebida estavam boas. Eles disseram que sim, e quando a garçonete perguntou se o menino não ia comer nada, os pais disseram que ele iria jantar em casa. Isso fez com que os sinais de alerta da moça aumentassem ainda mais. Com discrição, ela olhou mais de perto o garoto e notou que realmente tinha hematomas na lateral de seu rosto e em seu braço, mesmo que ele se esforçasse para não mostrá-los. Foi quando Flaviane resolveu que iria ajudar o pobre menino. A ajuda está no bilhete. A garçonete escreveu um bilhete para o garotinho perguntando se ele estava bem e ficou atrás dos pais para que eles não pudessem ver. O menino balançou discretamente a cabeça, afirmando que não estava bem. A moça escreveu então outro bilhete perguntando: "Você precisa de ajuda?" A resposta do garoto veio em outro balançar de cabeça, confirmando que sim, ele precisava desesperadamente de ajuda. Foi então que Flaviane ligou para sua chefe, Rafaela, e depois para a polícia. A gravação da ligação para a delegacia de polícia de Orlando foi enviada para a CNN e nela a moça dizia: "Uma das crianças está com muitos hematomas nos braços e no rosto e o pai não está dando comida para ele, mas está dando para outra criança que está com eles. Estou super preocupada e não sei o que fazer. Você pode me dar um conselho?" Os policiais disseram para a garçonete se acalmar e agir naturalmente, pois uma equipe iria até lá averiguar a situação
situação e seria importante não agir de forma suspeita para que a família não fosse embora. Um tempo depois, os oficiais da Unidade de Vítimas Especiais chegaram e perguntaram para o garoto tudo o que tinha acontecido. Ele estava realmente com muito medo, mas reuniu forças para dizer que sofreu muito nas mãos de seu padrasto, que foi identificado pela polícia como Timothy Lee Wilson II. A detetive Erin Lauer, responsável pelo caso, prendeu em flagrante Timothy. De acordo com o relato do menino, o padrasto tinha atingido repetidamente ele com uma vassoura de madeira e pendurado ele de cabeça para baixo em uma porta. E ainda, como punição, seu padrasto e sua mãe deixavam ele sem comer por vários dias. A mãe do menino, Kristen Swan, foi presa no dia 6 de janeiro, depois que o menino conseguiu revelar mais situações de sofrimento pelo qual passou. Timothy recebeu pena de violência e negligência contra uma criança, já Kristen recebeu a acusação de negligência infantil. Choca a alma. A irmã do menino, que tinha 4 anos, também foi removida pelo serviço social. De acordo com os assistentes sociais, foi comprovado que ela não tinha sofrido nada, apenas o garoto tinha sido a vítima. A detetive Erin explicou aos jornalistas que a menininha era filha de Timothy e Kristen, enquanto o garoto era filho apenas de Kristen. Por isso, a violência foi direcionada a ele. Depois da corajosa ligação de Flaviane para a polícia, o menino foi levado para o hospital, onde seus ferimentos foram tratados e ele foi devidamente alimentado. De acordo com os funcionários do hospital, ele estava 9 quilos abaixo do peso para sua idade. Com lágrimas nos olhos, a detetive Erin disse em entrevista: "O que essa criança passou foi horrível. Sou mãe e ver o que esse menino de 11 anos teve que passar choca sua alma. Se a senhora Carvalho não tivesse dito nada quando viu, aquele garotinho provavelmente não resistiria." O menino contou ainda aos policiais que, no dia de Natal, os pais disseram para ele que Papai Noel queria que ele fosse punido por não ser uma criança comportada. Foi aí que começaram os atos mais cruéis, que culminaram nele sendo pendurado em uma porta. Os porta-vozes do Tribunal de Justiça da Flórida disseram ainda: ele foi obrigado a fazer exercícios de estilo militar. Os policiais recuperaram vários itens usados para machucá-lo: uma haste de metal dobrada, uma vassoura de madeira, um carrinho de boneca, algemas e tiras de catraca usadas para amarrar a vítima. Infelizmente, os dados de violência contra crianças no estado da Flórida são alarmantes. Apenas em 2018, foram mais de 34 mil casos. Uma verdadeira heroína. Nem todo herói usa capa, e Flaviane nos provou isso. Em 14 de janeiro de 2021, Rafaela criou uma vaquinha online para homenagear essa incrível heroína, e um ano e meio depois, mais de $46.500 foram arrecadados. A página da vaquinha dizia: "O resultado desta história só foi possível por causa de seu ato de bondade, compaixão e como ela defendeu sem medo essa criança. O objetivo deste GoFundMe é recompensar Flaviane por se posicionar e se manifestar. Bondade não deveria ser algo que precisa ser recompensado." Mas as homenagens não pararam por aí. Essa heroína ganhou também uma data só dela. O estado da Flórida decretou que dia 28 de janeiro seria conhecido como Flaviane Carvalho Child Advocacy Day, uma data para refletirmos sobre a defesa das crianças. Na entrevista coletiva, Flaviane disse: "Por favor, se você vir algo especialmente contra crianças e idosos, os mais vulneráveis, não tenha medo de fazer algo a respeito." Sua chefe, Rafaela, complementou a entrevista dizendo: "Nós realmente acreditamos que esta foi uma intervenção divina e fomos muito abençoados por poder ajudar essa criança." Flaviane acompanhou o destino dos irmãos e contou em entrevista à revista Crescer que os dois estão juntos em uma família acolhedora e mais felizes que nunca. Sobre o dinheiro e as cartas que recebeu, Flaviane só teve a agradecer e disse que, apesar de ter agido sem esperar nada em troca, a recompensa seria bem-vinda, ainda mais nesse momento pelo qual estamos passando atualmente. Flaviane, nós aqui do Brasil estamos mais do que orgulhosos de você e esperamos que sua história sirva para que outras pessoas façam o bem sem olhar a quem.
Se essa história te deixou com os olhos marejados, não se preocupe, porque você não foi o único. Confira também essa história de uma senhora que foi expulsa de um restaurante. Quer saber o que aconteceu? Clique e assista!